Bom dia, pessoal. Vamos conversar um pouquinho então sobre a negociação nas Escrituras. O trecho hoje é um trecho interessante, porque a gente está falando de dois opostos. É um trecho que William, bom dia. O trecho que eu escolhi hoje, ele fala, como eu mencionei, de dois opostos. Ele fala do diabo com Jesus Cristo. Então, é algo interessante de ver e tem muitas lições para a gente tirar. Não só do ponto de vista de negociação, mas também do ponto de vista bíblico, né, propriamente. Então vamos lá. Eu estou falando da tentação que Jesus sofreu no deserto pelo diabo. É um trecho bastante conhecido. Ele está nos evangelhos de Lucas e de Mateus, ambos no capítulo 4, nos versículos 1 a 13 de Lucas e 1 a 11 de Mateus. Ele é rapidamente mencionado em Marcos também, mas apenas uma menção. Ele é detalhado só nesses dois que eu mencionei. Eu vou ler o trecho para vocês. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levando-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, para te guardarem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Rosilene, bom dia. Então, o que a gente aprende aqui do ponto de vista de negociação, de argumentação? Um primeiro ponto interessante é, logicamente, a preparação. A gente vê que o diabo sabia muito bem o que citar para tentar convencer Jesus a cair na tentação. Só que aqui tem um segundo ponto que é importante quando você vai falar da tentação, você vai argumentar numa situação de negociação. Você precisa tomar muito cuidado quando o teu outro lado ele é um expert naquilo que é o seu argumento. Se você escolhe para argumentar um assunto no qual a sua contraparte é especialista, ou você tem que ser especialista também e ter muita confiança no que você vai falar, ou você pode levar uma retrucada muito forte e isso pode te desestabilizar. Lembra que a gente já falou em momentos anteriores que a negociação é um processo racional, você não pode deixar o emocional entrar. E normalmente quando alguém consegue te desestabilizar na mesa, o emocional toma conta e você perde a força. Do que eu estou falando aqui nesse trecho? A gente percebe que Jesus argumentou usando a palavra de Deus. Nada mais lógico. Ele é o próprio Deus encarnado. Então, ele é a palavra dele, vamos dizer assim. Ele sabe muito bem. Então, não teria como ter um expert maior
do que Jesus na palavra. Só que o diabo também conhece muito bem a palavra. E depois que Jesus argumentou por 2 vezes usando a palavra, quer dizer, quando Jesus mencionou sobre transformar a pedra em pão para matar a fome, Jesus falou que não só de alimento vive o homem, mas também da palavra de Deus. E também quando ele mostrou, pediu a Jesus que o adorasse para que ele recebesse o governo de tudo aquilo que o diabo mostrou, ele também argumenta usando a palavra: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Aí o diabo, pegando isso, falou: é para usar a palavra? Então ele também usa. Só que ele está usando isso contra um expert no assunto. E aí o que aconteceu? Ele recebeu uma retrucada de Jesus. Quer dizer, ok, o diabo falou: mandarás os seus anjos acerca de ti para que te guardem e não tropeces em nenhuma pedra. Ok, só que Jesus retrucou: não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso foi consequência do diabo estar argumentando com alguém que é expert naquele assunto. E aí ele ficou sem saída, tanto que acaba aqui o momento da tentação. A partir daí, Jesus expulsa definitivamente o diabo. E outro ponto que é importante você tomar cuidado na sua argumentação, e especialmente quando o outro lado é expert, quando você usa um item, um ponto específico daquele assunto para argumentar, você precisa ter certeza que ele é contraditório. Se você está indo, normalmente quando você está argumentando com uma contraparte, você está indo na linha oposta dela, quer dizer, ela quer pagar mais, você quer pagar menos, e algo assim, para ser simplista, numa negociação. Então você tem que ter certeza que o seu argumento é um contraditório ao argumento do outro lado. Nesse caso, o que aconteceu? O argumento não era um contraditório, ele era um complementar. Os dois argumentos, eles cabem, eles podem coexistir. Então, no momento em que o diabo colocou aquele ponto, o Jesus colocou um outro ponto. Não, mas não tentarás ao Senhor teu Deus. Você não pode fazer aquilo de propósito. Não é porque os anjos serão enviados para guardá-lo que ele vai tentar a Deus de propósito. Existe uma complementariedade. Além de um outro detalhe, que o sentido do argumento foi torcido pelo diabo para poder usar, porque ele falou que ele ia se jogar e os anjos iam parar aquilo lá, seria uma metáfora com os obstáculos do caminho, os anjos iriam lá ajudar Jesus. Na realidade, aquilo foi, vamos dizer assim, um obstáculo, entre aspas, provocado, então ele não se enquadraria muito bem no intuito do trecho que o diabo usou. Então, essa é a principal lição desse trecho. E, obviamente, a questão do ego, De certa forma, sim, Vânia, ele usou como um blefe até certo ponto. Eu diria que mais que ele usou errado do que como um blefe, porque de fato os anjos poderiam sim, se ele efetivamente se jogasse, ajudar Jesus, porque enfim, ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, mas não cabia tanto. Vamos dizer que a torcida que ele deu no argumento poderia ser encarado como um blefe. Mas, de novo, ele vai blefar com quem basicamente é o autor da palavra? Aí realmente o blefe não funciona, desestabiliza e ele foi mandado embora. Porque a partir dali, vamos dizer assim, que ele não tinha emocional para continuar a discussão. Então, a gente tem que tomar... E o ponto do ego é o seguinte, você vê que o diabo queria ser adorado, quer dizer, uma questão de ego, e a gente sabe, quem conhece as escrituras, aqui fazendo um parênteses, sabe que o motivo pelo qual
o diabo caiu junto com diversos anjos que o seguiam no céu. Foi uma questão de ego, né? Aproveitando para falar um pouquinho das escrituras, o diabo, Deus não criou o diabo, ele criou um querubim da guarda, o Lúcifer. E em determinado momento, esse querubim achou que ele poderia, entre aspas, ser Deus. Ele queria o mesmo poder de Deus. E ele, no momento em que ele aspirou a isso, ele infringiu as regras, porque ninguém pode ser como Deus. E Deus deu a ordem de Miguel para jogar o Lúcifer na terra. Foi aí que ele se tornou o diabo. Então vejam que o ego é uma característica natural do diabo. Então tem que tomar muito cuidado, porque o ego ele é fundamentalmente um item emocional de uma discussão. Portanto, ele não pode entrar na discussão. Você não pode deixar o seu ego interferir no seu julgamento, na sua argumentação. E comentando um pouquinho mais sobre a questão do trecho em si, né, do ponto de vista mais espiritual, a gente vê que aqui o que houve foi uma tentação nas 3 esferas, porque nós também, assim como Deus é triuno, nós também somos, né? Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então houve uma tentação à carne, ao corpo, que é a fome, transforme esta pedra em pão. Houve uma tentação no nível da alma. A alma quer o que? Ela quer governar. Então ele ofereceu o governo de vários reinos. E finalmente houve uma tentação ao espírito, o teste da fé. Se joga daqui que Deus vai te salvar. Então Jesus foi tentado nas 3 componentes de um ser triuno, já que naquele momento ele tinha se tornado humano, né? Eduardo Belon, tudo bem, meu amigo? Então, já que ele tinha se tornado humano, ele foi tentado nas 3 esferas do ser humano: corpo, alma e espírito. E uma coisa que é, de certa forma, curiosa, a gente tem aquela visão, nada a aprender com o diabo é ruim. Sim, de fato, o diabo é ruim, representa o mal, é o pai da mentira, tudo isso, não tem dúvida. Mas existe uma lição que a gente pode tirar com o diabo. E essa vale também para a negociação, para a tua vida de forma geral, profissional, pessoal. Aquilo que você quer, aquilo que você almeja, se você puser o foco, puser o seu esforço e nunca desistir, e obviamente você orar pelo suporte do Pai para isso, você vai conseguir. Percebam que o diabo acorda todo dia sabendo que ele vai perder, que ele não tem a mínima chance contra aquele contra quem ele luta. No entanto, ele acorda todo dia disposto a perturbar a vida de todo mundo. Ou seja, o diabo nos ensina a nunca desistir, ainda que a gente não deva seguir nenhum exemplo do diabo. Isso ele nos ensina. Ele sabe que ele vai perder, que ele não tem chance contra Deus, mas ele acorda todo dia para perturbar a vida. Então, se você quer uma coisa, nunca desista, seja na mesa de negociação, na sua vida profissional de forma geral, ou na sua vida pessoal. Ok? Pessoal, esse era o nosso papo de hoje. Nos vemos na segunda-feira que vem. Eu aproveito para deixar os meus desejos de um ótimo Natal para todos vocês, para as famílias de vocês, e um Natal abençoado e tudo de bom para vocês. Nos vemos na próxima segunda-feira. Deus abençoe a todos.